E o que são essas boas novas, pastor? O que são essas boas novas em meio a tantas más notícias que têm chegado aos nossos ouvidos nesses últimos dias? E eu quero iniciar lendo algo assim. Meu Deus, infelizmente algo surgiu em nosso mundo para desacelerar o planeta. Veio para nos abrir os olhos em muitas coisas que não mais enxergávamos. Veio nos fazer ter um olhar mais cuidadoso e zeloso para com os nossos idosos. Nos fez atentarmos com sua fragilidade e que precisam de mais atenção e cuidados. Algo surgiu e nos fez enxergar que os pais precisam ficar mais com os filhos e deixar de atribuir essa responsabilidade aos avós. Algo surgiu e veio para nos lembrar que conversar com Deus é fundamental todos os dias, não só em momentos de dor ou lutas, pois passaram a deixar para segundo plano primeiro os médicos, os remédios, e se não desse certo, buscar a Deus. Algo surgiu, veio para fazer a gente orar mais, buscar mais, parar com o egocentrismo, o materialismo, deixar o egoísmo de lado e pedir a Deus não mais só por nós, mas pelo outro. E não somente por nós, agora, e sim pedimos pela nação, pelo mundo inteiro. Algo surgiu para que muitos voltem a ter a fé, a acreditar que só Deus é Deus. Algo surgiu para mostrar que classe social, raça, crença não tem diferença diante de uma pandemia que surgiu de igual em torno de todos nós. Algo surgiu para fazer o povo perceber que todos nós agora somos um. Que o individualismo não resolve mais nada, que precisamos de todos e que juntos, mesmo estando separados, sem dar um abraço, sem poder dar um beijo, um aperto de mão, precisamos nos unir em oração. Que os meios de comunicação, antes, na maioria das vezes, eram utilizados para mandar ou visualizar coisas insignificantes que não acrescentavam em nada em nossas vidas, agora são os maiores recursos para nos dar um refrigério no enclausuramento através de cultos ou mensagens de amor, paz, solidariedade e carinho. Algo surgiu para nos mostrar que somos carne. E como carne, precisamos muito de Deus e com Ele, sim, somos mais fortes. Algo surgiu que será eliminado. Eu creio que será, mas antes disso será balançando a árvore e só permanecerá no tronco os bons frutos. O tronco é Jesus Cristo e nós os frutos. Mas qual fruto tem sido eu? Qual fruto tem sido você? Os frutos que permanecerem firmes na rocha, no tronco, vão estar mais fortalecidos, experientes e principalmente prudentes. Fato esse que muito nos faltou em todos esses anos por todo o mundo. Vamos vencer. Juntos somos mais fortes. Juntos em fé, mesmo separados. Se acreditarmos que precisava vir algo para que nos fizesse crescer, vamos crescer agora então, em todas as áreas da nossa vida, e isso será um grande privilégio para todos nós.
algo surgiu. Mas vamos vencer esse mal junto com Cristo, pois com Ele somos muito mais que vencedores. Enfim, só agora depois da chegada disso aí que surgiu por toda a terra, que foi deixado de lado a polaridade, deu-se uma trégua, afinal estamos todos no mesmo barco, olhando na mesma direção, buscando chegar juntos no outro lado do oceano após essa grande tribulação. Algo surgiu, nos privou de tudo que a gente mais gostava, do abraço, do beijo, do carinho, do aconchego, e nos fez perceber o quanto esses atos tão simples são tão valorosos. Algo surgiu e nos fez perceber quanto precisamos ter higiene com nossas mãos. Hábitos esse que muitos haviam esquecido e que poderiam ter sido evitado. E poderia ter evitado esse grande alastramento disso aí que surgiu. Algo surgiu para desacelerar o mundo materialista e selvagem, desacelerar o consumismo, pois enclausulados e com lojas, shopping fechados, as pessoas não vão mais sair por aí comprando e comprando descaradamente, sem prudência, sem se preocupar com amanhã. Algo surgiu para sair de casa, para comprar algo surgiu, sabe para quê? Para a gente sair de casa para comprar apenas aquilo que é essencial. Algo surgiu e fez com que nós, os seres humanos, dessemos valor à nossa comidinha caseira e deixássemos de lado o fast food, delivery, pois percebemos que cozinhar para a nossa família é a forma mais segura de alimentá-las. Esse momento em família andava até meio por fora, né? Meio sem importância. Mas qual, Ana, a boa notícia diante de tudo isso que você falou, que a gente pode estar trazendo, né? Porque o texto hoje está na página... Está na página 98, no parágrafo 4. E ele começa dizendo o que exatamente? Veja bem, o que são as boas novas? Agora, me diga, você disse que algo surgiu em meio a tudo isso, e que agora teremos que mudar os nossos hábitos, coisa simples, lavar as mãos, né? Inclusive Jesus foi criticado porque ele comia sem lavar as mãos, né? E aí ele disse assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, né? É o que sai, porque o que sai é do coração daquelas pessoas, né? E assim, nós agora estamos forçados a mudar os nossos hábitos, né? De chegar em casa, trocar aquela roupa imediatamente, tomar um banho, já botar aquela roupa para lavar, estar sempre fazendo a higienização das mãos, ter o cuidado de estar mais reservado, mais em quarentena. Então agora, qual é a expectativa que o ser humano tem, né? A palavra de Deus, ela nos traz uma mensagem assim de reflexão, e essa reflexão não é para o mundo, é para nós, os crentes em Cristo Jesus que cremos. E eu gostaria de ler para você, apenas para a nossa reflexão, que está escrito lá, deixa eu abrir aqui, em 2 Crônicas 7, no versículo 13, 14, diz assim, olha, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou seja, o nosso problema não é falta de chuva, né? Nem o céu cerrado, mas Deus está falando, se eu poderia ser esse o problema que a humanidade estivesse vivendo hoje. E ele vai continuar dizendo, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Você vê que no passado,
Deus enviou a peste, mas não foi entre o povo, foi entre os egípcios. Foram 10 pragas que sacudiu os alicerces do Egito, até que aquela praga que passou à meia-noite matou todo o primogênito do Egito, mas não afetou o povo de Deus. Mas aqui ele está dizendo que se ele enviar, permitir que venha uma praga que não só atinja o infiel, mas que atinja também o seu povo. E essa peste que nós estamos vivendo, né, ela tem atingido tanto a não cristãos como a cristãos. Então ele vai dizer aqui, olha, o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus erros e sararei a sua terra. Então a boa notícia é essa. Os homens estão perdidos porque não há solução. Mas Deus está dizendo, se você, que é o meu povo, orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei sua oração e sararei a sua terra. E o nosso estudo, pastor, está tão atual que já começa assim: as boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. E aí a gente vê, talvez, tantas pessoas atribuladas, mas como é gostoso, como é prazeroso, realmente diante de um mar tão bravio, você ter calmaria. Mas isso realmente não é, infelizmente, não é para qualquer um. Aqui mesmo está dizendo, mediante a fé. E lá em Romanos, isso está mais ou menos explicando, lá em Romanos 1,7, eu gostaria que todos pudessem abrir, Romanos 1,7, a gente vai, eu quero ler o 6, um pouquinho antes, Romanos capítulo 1. Romanos 1, eu vou ler o 6, tá? O 6 e o 7, diz assim, é Romanos? Não, é Romanos 1,17, perdão, Romanos 1,17, eu vou ler o 16, tá? Vou ler o 16 e o 17, diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha que interessante, pastor, começa no início o 16, diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Olha que boa nova. A gente não se envergonha do Evangelho, mas que Evangelho é esse? Como essa boa nova que revela como Deus justificou a humanidade. Como a gente tem olhado essa boa nova? Quando a gente fala da graça para qualquer pessoa e a gente fala, a graça é dar amor a quem não merece. Mas quando a gente fala e realmente entende o que é a graça, como a gente age
diante de uma situação adversa. A gente também pode pensar como Jesus iria agir diante dessa situação. Então, diante de uma situação tão catastrófica como essa, como eu estou agindo? Eu estou correndo e vivendo o mesmo barulho que está todo mundo vivendo? Ah, mas é algo mundial, é algo que está acontecendo. Mas calma aí. Eu tenho que viver a palavra. E o que a palavra está me dizendo aqui? Mas o justo viverá da fé. E quando você lê Mateus 24, né, os discípulos perguntaram para Jesus quando seria o fim do mundo. Ele falou assim, olha, haverá fome em vários lugares, guerras, terremotos, pestilência. Talvez alguém possa dizer, mas como Deus permite isso acontecer? Gente, isso é um sinal que as trombetas estão tocando. A trombeta de Apocalipse, ela é um aviso do retorno de Cristo. Quanto mais se aproxima esse dia, a Bíblia diz que a natureza geme. A natureza está gemendo, anunciando esse retorno da volta de Cristo. E nós, como cristãos, o que devemos fazer? Ficarmos atemorizados? Não. Jó estava vivendo um momento de pânico, de terror, aquela enfermidade no seu corpo, aquela praga que o atingiu. E a Bíblia diz que Jó simplesmente adorou. É o que nós estamos fazendo aqui. Jesus falou, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Não importa o que está acontecendo aí fora, o justo, ele vive pela fé. A Bíblia diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se você precisa sair para trabalhar, Sim. A boa notícia é essa, o Senhor te guarda. Sim, vai em paz. Vai em paz. Vai e volte em paz. Sim. Se você deixou tua família em casa, não se preocupe. Vai e volte em paz, porque o salmista, ao escrever um salmo, disse assim, olha, em paz me deitarei e dormirei, Salmo 4. porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sim. Olha que boa notícia. Sim. Olha que notícia extraordinária. Enquanto pessoas estão se descabelando de preocupação, desse terror que ronda o mundo, a terra. Mas Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está no mundo ou está em Cristo? Se você está em Cristo, ele falou assim, ó, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Sim. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Eu ia falar isso agora. Essa paz que nós sentimos em nossa alma é porque nós servimos aquele que é fiel. Sim. E nós temos um guarda fiel. Em Jeremias ele vai dizer assim, ó, porque eu, Senhor, bem sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Olha, essa tempestade ela vai passar, sim. Essa situação vai passar, porque nada é tão bom que dure para sempre ou tão ruim que nunca se acaba. O Eclesiastes ele vai dizer que é um tempo para todas as coisas. É um tempo agora, né? E esse é o tempo de quê? De você simplesmente adorar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Essa é a boa notícia que nós queremos dar para você. Sim, porque existe esperança. O que o Salmo vai dizer? Que ainda que a árvore for cortada, mas ao cheiro das águas, ela brotará. E eu acho muito interessante quando Jó fala para a mulher dele, né? Mas tu não aceitaste o bem de Deus com tanto prazer e o mal não queres tu aceitar? Claro. Paulo, agora você vai ficar filosofando em meio à tragédia? Você quer que a gente aceite com prazer
Eu quero que todos nós tenhamos paz diante de tudo isso. Porque ter paz realmente em momentos agradáveis, isso não é paz. Isso aí eu estou de boa. Agora, você ter paz no momento de guerra, no momento de tribulação, isso aí é a paz que excede todo entendimento. Antes que o entendimento chegue, antes que a paz que a gente enxerga chegue, a gente está sentindo ela. Isso é fé. Isso que está aqui. Isso que a gente está falando. E continuando aqui na apostila, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros, que está lá em 2 Coríntios 5, 19. Quando a religião diz que Jesus, quando estava na cruz do Calvário, que Deus virou o rosto para não ver o sofrimento do seu filho, isso é uma falácia. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Qual a referência, Paulo? 2 Coríntios 5, 19. Então, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo no meio da maior aflição que Cristo passou. Deus estava com ele. E agora Cristo está em nós. Apesar das aflições desse mundo, Paula, Cristo não está lá no céu e nós estamos aqui na terra sozinhos e abandonados. Ele falou assim, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. O quarto homem da fornalha está e estará conosco todos os dias. E quando chegar o último dia da nossa vida, quando dermos o último suspiro, que esse corpo descer à sepultura, assim como Estevão, nos seus últimos momentos, falou, eis que vejo o Filho do Homem de pé para me receber na glória. Ele também estará lá para te receber, no último momento da sua vida aqui na terra. Então, por que andar preocupado? Jesus falou assim, não vos preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. E busca. Me busca. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas eu acrescentarei na sua vida. E esmiuçando esse versículo aqui de 2 Coríntios 5,19, eu quero ir um pouquinho antes. E lá no 17 a gente vai conversar algo agora sobre isso. Que começa assim, 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Aí chega o 19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Agora eu queria conversar com o senhor um pouco sobre isso. Pelo que se alguém está escrito, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, como que a gente chega a esse entendimento? Como eu posso ser uma nova criatura? Lógico, a gente entende que a partir do entendimento que a gente vai ser uma nova criatura. Mas principalmente, até quando a gente vai ficar apontando o erro do outro? Ou até quando a gente vai ficar apontando o nosso próprio erro? Porque Deus, quando Ele diz nova criatura, porque existe o cristão natural e existe o cristão nova criatura. Como é que você difere um do outro? Não é que um é melhor do que o outro. É porque aquele natural foi tão amassado, é aquele barro que foi tão amassado, que com o tempo ele vai desenvolvendo esse lado espiritual.
ele vai nascendo. Você vê que o trigo, o grão do trigo, para ele virar aquela semente, para ela nascer um trigo, qualquer semente, primeiro ela tem que morrer. Então, o cristão, quando ele passa do velho homem para a nova criatura, essas coisas já não interferem mais na vida dele. Ele passa a ver a vida com outros olhos. Ele passa a ver o lado bom no mal. Eu poderia dizer que as vendas foram tiradas dos olhos. Isso. O véu do tempo se rasgou. Isso. Porque o que nos destrói não são as coisas que nos socorrem na nossa caminhada. Não são as pedras ao longo do caminho. O que nos destrói é a forma como reagimos. Você está num barco. A vida é assim. A vida é um barco. Você está dentro dele. E em alto mar surgirão altas tempestades de um lado para o outro. Imagine você num bote em alto mar. Voltar atrás você não tem como. Se pular fora do barco você morre. Então numa tempestade, o que você tem que fazer é fazer de tudo para que a água da turbulência que está do lado de fora do barco não entre no barco. Porque se entrar no barco, aí o barco vai afundar e você vai morrer, porque não tem para onde ir. Então essa vida, o que nós fazemos? Nós evitamos que essa tempestade que está tentando nos bombardear, porque a vida ela vai tentar te inundar de preocupações, de problemas financeiros, problemas sentimentais, emocionais, depressão. Isso são as intempéries da vida que vai tentar encher o teu barco. Mas a Bíblia diz, e a ciência também comprova isso, a ciência, vamos falar de ciência, vamos deixar um pouco a Bíblia. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se o meu coração, se Jesus está aqui dentro, não tem espaço para mais nada. Eu aprendo a confiar. Porque a Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então não importa se o problema que você está vivendo hoje é um ataque do diabo, é uma pessoa que se levantou contra você, ou quem sabe foi um erro que você cometeu lá atrás e agora você está colhendo. Não importa a origem do problema. Deus olha para você e diz: eu vou transformar esse problema em favor do meu filho. Sim. E aí se cumpre o que a Bíblia diz, que todas as coisas operam. Porque em tudo Deus tem um propósito. Até no meio de toda essa situação que o mundo está vivendo, em tudo ele tem um propósito. Sim. Porque algo novo está surgindo. E mesmo em meio à notícia ruim que chegou, algo novo está surgindo dentro de cada um de nós, no lar de cada um de nós, no individual de cada um de nós. E é engraçado que diante de toda essa situação, a gente vai reconhecendo até aqueles que estão ao nosso redor. É como se a gente realmente estivesse descobrindo até pessoas novas ao nosso redor. É realmente um momento de autoconhecimento, porque é uma situação que está surgindo e até onde isso vai me levar, ou até onde eu vou poder ir, ou até como eu vou me enclausurar. Eu vejo assim, Ana, vamos voltar um pouquinho, vamos viajar um pouco no passado. Eu quero falar um pouquinho sobre a saída do Egito e a chegada diante do Mar Vermelho.